agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Estamos iniciando pela TV Com Sorocaba mais um programa Compartilhe com o CVV. A partir de hoje, o nosso programa irá ao ar, o programa inédito, toda quinta-feira, às 16 horas. No programa de hoje, vamos falar sobre o Grupo de Apoio a Sobreviventes do Suicídio, o silêncio desses sobreviventes. Estão conosco para desenvolver este tema o padre Lício de Araújo Vale. Bem-vindo, padre. Obrigado, Húngaro. Boa tarde, Leila. Boa tarde para você que nos acompanha. Também está conosco Leila Lima. Ela é voluntária do CVV Comunidade em Sorocaba e também coordenadora do Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Boa tarde, Leila. Bem-vinda. Boa tarde, Húngaro. Boa tarde, padre. Boa tarde para todos. O nosso programa começa sempre com um preceito do CVV. Vamos ver o preceito de hoje. Os preceitos do CVV são frases que orientam os seus voluntários na prática do serviço voluntário que escolheram. O preceito de hoje é: se em toda a existência o CVV salvar uma vida, o trabalho se justifica. E é por isso que estamos aqui para falar de prevenção ao suicídio. O padre Lício, que está conosco, ele é um sobrevivente do suicídio. Isso mesmo. Pode nos contar com que idade isso aconteceu e como foi a sua trajetória de sobrevivente? Pois é, Húngaro. O meu pai se matou, ele tirou a vida dele quando eu tinha 13 anos de idade. Eu sou filho único e o meu pai decidiu pôr fim à vida dele se jogando debaixo de um caminhão. Ele era alcoólatra, alcoolista e era também depressivo, né? Sofria de depressão. Portanto, ele tinha o que a gente chama tecnicamente de comorbidade, né? Então ele tinha as duas doenças somadas que potencializaram a decisão dele de pôr fim à própria vida. E foi muito difícil, como é para toda família de sobrevivência, né, de sobrevivente, porque fica uma carga na família. Primeiro, acho que é importante a gente esclarecer por que a gente chama de sobrevivente, né? Eu acho que isso é importante, porque quando tem um acidente, uma catástrofe natural, né, os sobreviventes têm que reconstruir a sua vida. Não é assim? Num terremoto, numa grande enchente, num tsunami. Quando uma família perde alguém por suicídio, ela também tem que reconstruir toda a sua vida. E às vezes refazer os planos do futuro, que às vezes incluía a pessoa que se matou, e por isso que tecnicamente a gente chama de sobrevivente de suicídio. E foi muito difícil, porque meu pai se matou em 1970 e
E se ainda hoje o preconceito, né, a perseguição, eu vou usar essa expressão, né, a exclusão, melhor, a exclusão a que são submetidas as famílias sobreviventes é muito grande, no século passado, na década de 70 do século passado, isso era muito maior. E como essa experiência, vimos na abertura do programa um livro de sua autoria. Como a sua experiência pessoal e a condição de sobrevivente contribuiu e motivou para a existência desse livro? Tá, eu acho que é importante falar um pouquinho sobre a sobrevivência, né? A pessoa que se mata, ela não destrói só a vida dela. Ela destrói também e ela causa estragos nas pessoas que são próximas dela e que a amam. Eu, por exemplo, tinha 13 anos e durante 5 anos a minha mãe me dizia que tinha sido um acidente automobilístico, né? Embora ela soubesse que ele havia se matado. E por volta dos 18 anos eu tive uma conversa franca com ela. E perguntei, o meu pai se matou? Eu já tinha uma certa desconfiança e tal. E aí eu fui, ela confirmou, e aí eu decidi buscar ajuda, porque a dor do abandono me pegou de cheio, né? Foram 30 anos de psicanálise. 30 anos, uma vez por semana, deitando no divã, para poder elaborar a perca, o abandono e, no meu caso, o ódio. Porque tem uma coisa que é bacana falar, Húngaro, que é o seguinte: no luto, qualquer luto, a gente imagina só que tenha tristeza, o sentimento de tristeza. Isso não é verdade. Outros sentimentos também afloram. E um dos sentimentos que aflora no luto é a raiva, né? No meu caso específico, esta raiva saiu do controle e virou ódio. Eu me dei conta em determinado momento que eu tinha ódio do meu pai porque ele tinha se matado. E aliás, quero aproveitar para falar para você que nos acompanha, se a dor da perca de alguém que você perdeu por suicídio, ela começa a sair do controle, ela começa a ficar muito forte, ela começa a atrapalhar o seu dia a dia. Se o luto fica muito exagerado, não tenha vergonha nem medo de procurar ajuda. Você não é obrigado a lidar com essa dor imensa sozinho. E aí eu fui para terapia, fui buscar ajuda e depois, no processo terapêutico, eu consegui, graças a Deus, elaborar estes sentimentos. E foi um pouco esta experiência, ligada à minha experiência de vida, minha experiência sacerdotal. Eu sou padre católico, né? Eu fui convidado a participar de um programa de televisão de um amigo, no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E ele me convidou para o programa e ele não sabia da história, que eu era sobrevivente de suicídio. E aí, durante o programa, eu falei para ele de que eu era sobrevivente de suicídio. Claro, o programa feito no dia 10, o tema do programa foi suicídio. E o programa teve uma grande audiência tal, e eu recebi então o convite da editora, das Edições Loyola, então para escrever o livro. Então o livro nasce fruto da experiência pessoal de como sobrevivente do suicídio. E a quem se destina esse livro? Aos profissionais de saúde, religiosos, ou à sociedade de um modo geral? Por quê? Húngaro, é o seguinte, eu decidi escrever o livro porque eu me dei conta de que não existe literatura, digamos assim,
que não seja científica, acadêmica, sobre o assunto suicídio. O suicídio é um assunto tão tabu que não se fala dele em lugar nenhum. Não se fala dele nas nossas famílias, não se fala dele nas nossas escolas, não se fala dele nas nossas instituições e nem na nossa literatura. A gente não tem o leitor, por exemplo, comum. Ele tem muito poucas opções de literatura para saber o que é o suicídio, quais são as causas do suicídio, como colaborar com a prevenção de suicídio, né? Suicídio pode ser prevenido. Então a ideia foi exatamente essa, partilhar a partir da minha experiência como sobrevivente e escrever um livro para o leitor em geral, para o público em geral, independente se ele professa uma fé, se ele é agnóstico, ateu, mas para o público em geral. Então não é um livro de um padre católico não é um livro religioso, de um padre católico para religiosos. É um livro de um padre católico, sobrevivente de suicídio, que quis escrever o livro para ajudar as pessoas a conhecerem o assunto e, tendo informação, poderem falar mais sobre isso. E falando mais sobre isso, botando para fora, né, as suas questões, poder colaborar com a prevenção do suicídio. Porque, como diz o lema da campanha, né, de prevenção, né, e que o CVV apoia muito, né, falar sempre é a melhor solução, sem dúvida. O trabalho de preparação e finalização do livro traz a sua vivência, ele é da sua introspecção para fora, com todos esses sentimentos que permearam e que já expôs para nós aqui, ou houve também um trabalho de pesquisa? Houve sim, houve um trabalho de pesquisa sério. Primeiro, eu fui buscar dados, né? Quais são os dados atuais do fenômeno do suicídio, né? E talvez seria bom a gente trazê-los. 40 pessoas se matam por dia no Brasil. Esse é o número da Organização Mundial de Saúde. 800 mil pessoas se matam por ano no mundo. Então são números astronômicos, né? São números que impactam. Então eu primeiro fiz toda uma pesquisa, digamos assim, trazendo os dados do fenômeno do suicídio. Segundo, eu procurei pesquisar e trazer para o livro por que é que o suicídio é um assunto tabu. Por que é que não se fala de suicídio em lugar nenhum? E por aí foi. E claro, como padre católico, eu tenho uma questão que é assim, para as pessoas que têm fé, qualquer fé religiosa, tem também essa dimensão. Quer dizer, para a pessoa que tem fé ou professa uma fé e crê numa vida pós a morte, uma questão a mais se coloca para quem tem fé. É assim, para onde vai a alma, o espírito de quem se mata? Como é que as religiões veem esse assunto? Então eu fiz uma pesquisa, entrevistei pessoalmente 9 líderes religiosos, fui no censo do IBGE, peguei as 9 religiões mais importantes no Brasil por número de adeptos e entrevistei esses líderes, fazendo basicamente 3 perguntas. Isso é um dos capítulos do livro. Como a sua religião vê o fenômeno do suicídio? Para onde vai a alma ou o espírito da pessoa que se mata? Ela tem perdão no âmbito divino? E terceiro, como é que a sua religião trata os sobreviventes? Como é que a família é tratada? Ela tem direito aos ritos fúnebres? Como é que ela é cuidada? Então tem um capítulo do livro onde eu faço uma apresentação panorâmica de como, desde o judaísmo, desde os judeus, né, até
as religiões afro-brasileiras, por exemplo. Então, o candomblé, eu tive em dois terreiros de candomblé, num terreiro de umbanda, entrevistei pastores evangélicos, tanto tradicional quanto pastores neopentecostais, o rabino judeu, um sheik muçulmano, enfim. Então foi uma pesquisa, esse capítulo trata disso, para as pessoas que têm fé, como é que fica essa questão, para onde vai. E para quem não tem fé, também é um capítulo que eu penso que é interessante, porque é informação, né, de como que as várias religiões presentes no Brasil, ou as mais importantes, lidam com este assunto tão importante, tão urgente, que a gente precisa falar muito, que é a questão do suicídio. Esse trabalho de oitiva desses religiosos tinha por objetivo avaliar como entendem as religiões após a morte. Esse trabalho, essa compilação de dados, lhe permitiu um ponto comum de todas as religiões, mas voltado para a prevenção. Uhum. Sim. Primeiro, o ponto comum na maioria das religiões é que a vida é o valor fundamental, né? Todas as religiões defendem esse ponto. A vida é o presente maior que a divindade nos dá, né? Seja o Deus dos cristãos, seja os deuses africanos, enfim, de matriz africana, ou de matriz oriental. A vida é o presente maior. E que, portanto, precisa ser cuidada, precisa ser amparada, né? E busca-se, em algumas religiões mais e outras menos, se tem uma preocupação especificamente com a questão da prevenção. Por exemplo, me chamou muito a atenção as religiões de matriz afro-brasileiras, então, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, onde eles têm uma presença muito forte de atuação na vida do fiel. E inclusive, entre eles, as taxas de suicídio são menores do que na maioria das religiões, exatamente porque eles têm muito uma proximidade com o fiel que participa. As religiões que têm um maior número de adeptos, esse trabalho de prevenção é um pouco menos relevante. E a minha explicação é por causa do número muito grande de participantes. Então, quanto menor o número, ou uma proximidade menor, o líder religioso, quanto menor o número de adeptos, o líder religioso tem uma proximidade maior e, portanto, pode fazer um trabalho melhor de prevenção. Essa proximidade maior tem alguma coisa a ver em acolher melhor ou não acolher? Sim, tem a ver. Tem a ver. A minha impressão, estudando e tendo contato com os líderes religiosos, é isso. Eu acho que a resposta é muito parecida com a anterior. Quanto maior o número de fiéis de uma determinada religião, essa religião tem mais dificuldade de acompanhar de perto os seus adeptos. Por exemplo, falo a partir da Igreja Católica, que ainda somos a maioria, pelo menos dita no censo, né? Nós, por exemplo, temos muita dificuldade de acompanhar um padre numa paróquia, poder acompanhar todos os seus paroquianos, que às vezes é mais fácil numa pequena comunidade evangélica pentecostal, ou num pequeno terreiro de umbanda, onde o número de adeptos é menor, e isso pode ser feito no sentido de acompanhar, no sentido de você conhecer as pessoas, né? De você poder pastoreá-las, quer dizer, cuidar
delas, né? Então, eu penso que quanto menor o número, o líder religioso tem mais possibilidade de fazer isso de uma maneira mais eficaz. Para esgotar o assunto religião, nós sabemos da importância de perceber os sinais que aquele que tem ideação suicida dá. As religiões têm alguma orientação, algum programa que permita aos seus seguidores perceber esses sinais de quem está pensando em suicídio? Infelizmente, não. A grande maioria das religiões presentes no Brasil tratava o suicídio ainda como uma coisa muito pecaminosa, uma coisa muito do demônio, uma coisa muito... porque fere um mandamento fundamental, que é o mandamento do não matar, né? Hoje, as religiões, elas estão revendo isso. Por isso que eu disse que a grande maioria das religiões na pesquisa veem hoje o suicídio de uma maneira diferente, né? Não veem um suicídio só como uma decisão pessoal do indivíduo, mas uma decisão que é tomada a partir de uma série de fatores que interagem para que aquela pessoa tome aquela decisão. Porém, esta marca, este peso de muitos anos, de muitas décadas da religião dizendo que o suicídio era um pecado e um pecado gravíssimo e quem morria ia para o inferno. Hoje a maioria das religiões não tem mais essa visão, estou falando de uma visão antiga. Isto ainda pesa para que as religiões agora comecem a ver o suicídio como um fenômeno mais multifatorial, mais feito e desencadeado por uma série de fatores emocionais, psicológicos, de transtornos mentais, e, portanto, ainda não tenham possibilidade de desenvolver, digamos assim, programas de prevenção. Leila, perguntamos para o padre a motivação do livro para que o telespectador veja que nada acontece por acaso. O CVV já possuía o que internamente chamamos de GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, porém Sorocaba não tinha esse grupo. Qual foi a motivação da Leila para liderar a criação desse grupo em Sorocaba? Bem, motivação da Leila, eu diria que não é só da Leila, né? É do CVV como um todo, né? De Sorocaba. No sentido de oferecer esse apoio mesmo que o sobrevivente precisa, né? Como você bem colocou, o sofrimento que ele traz e que fica tudo guardado para ele, porque não tem com quem compartilhar. Até porque as pessoas não querem ouvir, não é? Se já é difícil falar de morte, e o processo de luto já é difícil para uma pessoa que perde alguém que ama de uma maneira natural, ou mesmo por um acidente, imagine falar do suicídio, né? É muito mais difícil, os sentimentos são muito mais fortes, tem muito mais sentimento envolvido. Então o GAS, o CVV GAS, ele acolhe essas pessoas para que elas possam falar disso, para que elas tenham liberdade de falar das suas questões. A gente sabe que tem muitas questões, o seu livro fala sobre isso, dos questionamentos, né, que a pessoa traz, das perguntas que nunca serão respondidas, porque os porquês, né, a única pessoa que poderia dar a resposta não está mais aí, né? Então, conviver com essas perguntas é difícil, e perceber que tem mais gente que convive com os mesmos questionamentos, com os mesmos sentimentos desagradáveis, né? Então, perceber que a dor não é só minha, mas que é do outro também.
pode trazer um alívio. Então o CVV Gás ele propicia esse contato das pessoas que estão sofrendo e que estão sofrendo da mesma dor, pelo mesmo motivo. E ainda eu saliento aquelas pessoas que tentaram o suicídio no momento de dificuldade e que não morreram, não é? Felizmente estão vivos, mas às vezes elas próprias não veem isso como felizmente, não é? Então, elas também são convidadas a participar do Gás, no sentido de que elas podem, falando sobre aquilo que ocorreu com elas, o que levou elas a ter essa ação, né, com elas próprias, elas podem, quem sabe, elaborar um pouco melhor isso. Porque a gente sabe que quando colocamos para fora aquilo que nos incomoda, a gente pode se reorganizar melhor internamente. E quando a gente tem alguém que ouve e que também partilha do mesmo sentimento, é um fator de alívio, né? Então, é nesse sentido que a gente convida as pessoas que estão sofrendo por esse motivo a virem participar com a gente no nosso grupo. Nessas reuniões públicas do grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, só participam sobreviventes? Isso, sobreviventes nesse sentido de que quem é o sobrevivente, né? Que você já bem explicou. É quem está com tudo destruído e que vai reconstruir. E uma família que perdeu alguém que ama está com a vida dessa forma. E uma pessoa que tentou contra a própria vida também está assim devastado. Então, o sobrevivente é nesse sentido. Então, para ficar bem claro para o nosso telespectador, tanto a pessoa que tentou o suicídio e sobreviveu e amigos e familiares tecnicamente são considerados sobreviventes e podem participar dessas reuniões. Exatamente. Aí nós chamamos desses amigos e familiares de enlutados pelo suicídio. Sim. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o programa de hoje. Antes, porém, vamos ver o livro que na volta o padre vai nos dizer por que e foram deixados para trás. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas.
Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública. Não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba, canal 7 da NET. Estamos falando hoje sobre o silêncio dos sobreviventes do suicídio. Estão conosco o Padre Lício de Araújo Vale, que ele é pároco na paróquia da Sagrada Família, em São Miguel Paulista, e autor do livro E Foram Deixados para Trás, uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio. E também está conosco a Leila Lima, que é voluntária do CVV Comunidade e coordenadora do Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio no CVV de Sorocaba. E foram deixados para trás. Por que esse nome? E foram deixados para trás. O título do livro me ocorreu a partir da emoção que a pessoa que tem ideação suicida se sente. Ela se sente deixada para trás. Pela família, pela vida, pela sorte. Ela se sente de alguma maneira abandonada. E ao tentar o suicídio, e os que conseguem ao suicidar-se, eles deixam para trás as pessoas que a amam, os amigos, a família, os colegas de trabalho. E por isso eu tive a inspiração de fazer uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio usando este título, porque eu penso que tanto o que tenta o suicídio quanto os sobreviventes, à sua maneira, se sentem que foram deixados para trás. No bloco anterior, começou a falar sobre o luto, e eu deixei passar porque eu queria fazer uma pergunta própria sobre o luto. No seu trabalho e no livro, no seu trabalho de pesquisa para o livro, chegou a alguma conclusão se o luto do suicídio e o luto, vamos chamar normal, morte natural, um acidente, etc., se esse luto é igual? Não, sim, não, eu falei não, depois sim, vocês não entenderam nada, né? É que eu estava pensando, é o seguinte, eu quis dizer, sim, eu fiz um estudo sobre esse capítulo, para escrever o capítulo sobre luto, e há uma diferença, sim, entre o luto por suicídio e o chamado luto normal. E qual é a diferença? Por isso que a gente diz tecnicamente que o luto por suicídio ele é um luto diferenciado. Por quê? Porque assim, já falamos isso no bloco anterior. Quando a gente perde alguém, primeiro porque assim, dói perder qualquer coisa, né? Se o time de futebol da gente perde, tem gente que enlouquece, né? Quando a gente perde o celular, perde documento, perder dói. Perder incomoda. E perder alguém dói, e dói muito, porque a gente ama, não é? E a perca, isso é o luto, né? Ela corta, a morte corta, rompe o laço que a gente tinha com a pessoa. A gente não vai ver mais, a gente não vai beijar mais, não vai ouvir mais a voz, enfim.
E isto gera uma tristeza, uma dor e uma tristeza muito grande. E como a Leila bem falou no bloco anterior também, não vem só, Húngaro, com o luto, a dor e a tristeza. Outras emoções afloram. E uma destas emoções é a raiva, né? Que a pessoa que tem sofre de um luto normal, vamos dizer assim, ela tem alguma maneira para canalizar essa raiva e elaborá-la. Então, assim, o meu ente querido morreu porque o policial confundiu que era um bandido e deu um tiro. Não, o meu familiar morreu, a pessoa que eu amo morreu porque o bandido atirou ele. Desgraçado daquele bandido. Morreu porque, num acidente de trânsito, porque o cara do caminhão ultrapassou. Então, há um terceiro aonde você pode canalizar a raiva. É possível transferir. É possível transferir a raiva, potencializar a raiva. No caso das famílias que perdem entes queridos, esta raiva ela é retida, ela é canalizada. Ela não é canalizada porque assim, e aí dói mais. E por isso é diferenciado. Porque o seu parente, a pessoa que você ama, morreu porque ela quis morrer. E aí você não tem para onde canalizar a raiva. A quem culpar? Porque assim, o quem culpar responde à pergunta que nós, sobreviventes, nunca teremos. A quem culpar responde o porquê da pessoa morreu, né? Maldito câncer que matou. Então, no caso dos sobreviventes de suicídio, no caso das famílias que perdem, ou dos amigos que perdem entes queridos por suicídio, você nunca tem esse porquê, né? Como a Leila bem falou na fala dela, né? Quer dizer, a pessoa que podia explicar não está mais. Então, este luto é um luto diferenciado, porque há certas questões que nunca serão elaboradas, né? Eu digo no livro, né, que é o famoso porquê, o porquê morreu, e o e se. E se eu tivesse percebido os sinais? E se eu tivesse feito? Então aparece aí outro sentimento no luto, que às vezes é a culpa. Então, no luto, aparece não só tristeza e dor, mas aparecem outros sofrimentos. Repito, para concluir, que no caso de luto por suicídio, essas questões elas não têm um terceiro para ser canalizadas e, portanto, elaboradas. Por isso é um pouco diferente e é tecnicamente chamado mais difícil, mais doloroso, mas tecnicamente chamado é um luto diferenciado, é diferente do luto normal. Posso falar um pouquinho a respeito disso? É interessante também da gente perceber que o processo de luto ele começa a ser cuidado já no momento em que existe o velório da pessoa. Então, quando a gente vai num velório normal, a pessoa morreu por N motivos, aqueles que são enlutados, eles contam inúmeras vezes como que eles estão se sentindo, o que aconteceu, e esse contar inúmeras vezes já faz bem para eles. Eles já estão começando com o processo de elaboração do luto deles, essa permissão de fala. E já num luto por suicídio, num velório de alguém que se matou, existe um silêncio já no próprio velório. Porque a pessoa que perdeu, ela se sente envergonhada de falar, ela já se sente julgada pelo próprio olhar das pessoas que estão ali, né? Porque está todo mundo pensando, mas por quê? Né? O porquê já está na cabeça, não só de quem está enlutado, como de todo mundo que vai a um velório, assim. E então, é um estigma social também, exatamente, né, Leila e Húngaro? É assim, é o estigma. Parece que assim, a sociedade culpa a família, parece que a família é culpada porque aquele membro da família se matou. Quer dizer, então também tem essa questão do estigma social, né, que faz com que as pessoas elas silenciem, né, elas não falem também. Mesmo depois, né, Leila, Húngaro, vocês que são voluntários do CVV e trabalham com isso quase que diuturnamente, quer dizer,
tem a questão de, por exemplo, não se fala mesmo depois, às vezes anos depois, né, há um silêncio, porque falar parece que relembra a ferida, falar traz de novo aquela... E deveria ser exatamente o contrário, né? Como você bem lembrou, Leila, você põe para fora a sua dor. Você falar é uma maneira de você compartilhar e dividir com os outros algo que está dentro de você. E se a gente tiver uma escuta qualificada, se alguém tiver um coração bondoso, misericordioso, acolhedor, amoroso, vai ser capaz de, como no luto normal, te dar um abraço, te dar um beijo, às vezes não falar nada, mas poder acolher a sua dor, não é? Aquele exemplo que você trouxe no livro da pessoa, do marido que se suicidou e do acompanhamento que você fez ali com a esposa sem falar nada, sim, e do quanto ela se sentiu apoiada, né, com a sua presença. Né? Então, é isso. Acho que até um recadinho para as pessoas que vão no velório, né? Não precisa dizer nada. Basta a presença. Não precisa dizer nada, é isso. Às vezes a gente tem uma preocupação no luto de querer falar. Às vezes, muito mais, o silêncio da presença, o toque, o abraço, um beijo, fazer um cafuné, colocar a mão, um tocar, dizendo, olha, eu estou aqui com a sua dor, conforta e consola muito mais. Vamos assistir a um vídeo que está bem no contexto do que tanto o padre quanto a Leila estão falando. My name is Amy Briggs. I'm from Lafargeville, New York. Been married for 22 years. We have 2 beautiful children. Michael is a great kid. He loves sports. He plays lacrosse. He's bright, top of his class. Daniel was an old soul. He had a soft side of him that was second to none for a kid his age. He wanted to help people. Our neighbor down the road had cancer, and Daniel was by his side every day. Daniel went over and sat and talked to him and held his hand. And after he died, Daniel went over and helped his wife. It wasn't like he was doing it out of obligation either. He did it because he truly wanted to do it. That's who he was. Daniel had really been bullied most of his school career. When he hit high school, it exploded. He didn't fit in with a lot of the crowds. He wasn't into sports. He was into hunting and trapping, which not a lot of kids his age are into. So he had a hard time finding kids who had common interests with him. So that made him a target a lot of the time. It started out with words. He was called just horrible names. It progressed to having trash thrown at him. He was punched in the stomach. He was made to lick a bus window. He was jumped from behind walking to the buses. He was ridiculed for the music he listened to. You name it. They looked for any little thing just to make his life miserable. When he was jumped walking to the bus, the boy told him the night before that he was going to do it. He said to him in a text, "Why? I know you don't like me. That's why I don't come near you. I don't have any interactions with you. I respect that. Why can't you respect me? What have I done to you?" His response was, "Because you're a pussy and you need your ass kicked." It makes no sense to me even today. One of the kids that Daniel had a lot of issues with had texted him. I saw the text myself. And it said, "Why don't you take one of your precious guns and do the world a favor, go kill yourself?" He texted that same kid and he said, "You won't have to worry about me anymore. I'm going to go home and kill myself." And he said, and the kid came back with, "Put up or shut up." That day, he told people in lunch, he had told people in his classroom, told a number of people on the bus that he was going to kill himself. Those were his words, "I'm going home and I'm going to kill myself." And the bus driver said, "I'll see you tomorrow, Dan."
he told the bus driver, "You won't see me tomorrow." The one person he knew that would do something was the last person he texted and the last person he called, his hunting friend Matt. He knew Matt would try to call us, and he said to Matt, "Please don't call my mom. My mom will take me to the hospital." He was trying to keep Daniel on the phone, get his sister's attention. He was writing her notes and having her call their father, who's a friend of my husband's, and we missed the call. We missed the call. We came out of Michael's basketball game, and my husband Rob said, "I missed a call from Cal. I'll call him when I get home." Next thing happened, literally within a minute of saying that, so our other friend Wally calls. Now, guys don't talk to each other all the time. And Rob runs to the van, and he said, "Daniel's talking suicide." I called my next door neighbor, and I begged her to go over and check on him. And she walked in the door and she yelled, "Daniel," and she thought she heard him say something, and she shouted out, "We love you." And then she heard the shotgun blast. And I ran to his room, and the sight that I saw was horrific. It was horrific. And I remember hearing myself screaming, but I couldn't feel it. And running back outside. And I could hear Michael screaming, "I want my brother back." And every EMT that showed up, I begged him, "Please just find a pulse. I'll take him any way that I can have him." It was. I've played a million scenarios over in my head what I would do if I was there 30 minutes earlier. Knowing what I know now, I would just wrap him in my arms and just beg him and tell him how much he means to so many people. Because so many people have talked to us since he died. They've sent us letters. I received letters from kids his age. I just wish he knew how much he meant to so many people. He did matter. He does matter. His book bag with his books, still right on the bench where he left it that day. We will never recover from this. Never. When somebody tells you that they are going to kill themselves or they're going to do harm, do something. Tell somebody. Give them their 15 minutes. Validate them. Because everybody needs to be validated. When you know there's somebody being bullied, don't be a bystander. You are just as guilty as the bullies when you stand by and do nothing. You see it, you do something about it. You don't want to intervene, then you talk to an adult. And you talk to an adult until somebody does something. Você que nos prestigia assistindo ao Compartilhe com o CVV, há de ficar com a impressão que a Jo sabia as respostas que os nossos convidados de hoje dariam para desenvolver o tema dos sobreviventes do suicídio. A escolha do vídeo retrata de maneira pungente e perfeita e objetiva, ilustrando as respostas do padre Lício e também da Leila. Em televisão, padre, o tempo voa. Eu costumo dizer que tem um acelerador no ponteiro. 2 minutos para as suas considerações finais. Eu queria agradecer muito a Jo, que é a produtora do programa, a você, Húngaro, a você, Leila, ao CVV, por esse trabalho bonito que vocês fazem de escuta qualificada.
de poder escutar a quem precisa ser escutado. E como nós vimos no vídeo, como a escuta é importante, como não julgar é importante, como levar a sério alguém que quer chamar sua atenção é importante. E eu queria agradecer o imenso prazer, a honra de estar aqui nessa bancada com vocês e fazer um apelo para você que eventualmente está assistindo esse programa e pode estar pensando em se matar. Você é muito amado. Talvez a sua dificuldade, a sua dor te impeça de ver isso. Mas a grande maioria das pessoas que tenta se matar é muito amada, como a gente acabou de ver no vídeo. E busque ajuda, não tenha medo de buscar ajuda. E para as famílias sobreviventes, pelo amor de Deus, não fiquem no silêncio. Pelo amor à vida, se você não crê em Deus, pela coisa mais importante que você acredita, por sua vida, não fique em silêncio, não sofra calado, não sofra sozinho. Você não precisa sofrer sozinho essa dor. O grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio do CVV é uma porta, é um caminho que pode te ajudar a partilhar a sua dor e acolher a dor dos outros. Porque a dor partilhada é muito menos sofrida. Obrigado pelo convite. Leila, suas considerações finais, e eu pediria que na sua fala, se houver uma agenda de encontros do grupo de apoio, você mencionasse. Ok. Bem, primeiro quero agradecer a você, agradecer a sua generosidade de compartilhar conosco a sua experiência via livro, não é? Onde tanta gente pode ler, pode conhecer, pode buscar ajuda também a partir disso. Agradecer ao Húngaro, a Jo, a todos, né, que são responsáveis por esse programa. E gostaria de fazer um convite às pessoas, né, para participarem do nosso grupo. Ele acontece no nosso posto CVV Sorocaba, na rua Nogueira Martins 334. É sempre na última quinta-feira de cada mês. Então fica fácil. Agora, nesse mês, será no dia 26. Então, se você é sobrevivente do suicídio, né, se você perdeu alguém que você ama e quer compartilhar esse sofrimento, às vezes você não quer compartilhar esse sofrimento porque só de assistir a um vídeo como esse a gente já fica tocado. Imagine falar sobre ele, né? Dói falar, mas dói mais ainda se calar. Vai acumulando, é como aquela bola de neve que vai cada vez aumentando mais. Então, a gente convida você a vir participar desse grupo, dessa reunião e compartilhar a sua dor com outras pessoas que estão vivendo a mesma dor que você. E isso pode te aliviar. Obrigado, Leila, por aqui estar mais uma vez. Obrigado, Padre Lício. Abordar a prevenção desta maneira seguramente é valorizar a vida. O Compartilhe com o CVV precisa de depoimentos desta magnitude para que consigamos cada vez mais convencer a sociedade de que falar é a melhor solução. Convido você, telespectador, a curtir ou compartilhe com o CVV no Facebook. Lembro a você, mais uma vez, que o CVV, o Compartilhe com o CVV, já rompeu as barreiras do estado de São Paulo. A versão rádio, no Macapá, vai ao ar toda quarta-feira na Rádio Universitária 96.4 FM. Você pode acompanhar pela internet o programa Versão Rádio e o nosso programa agora, toda quinta-feira, às 4 horas da tarde. Se você quiser saber mais sobre o CVV, visite o nosso site www.cvv.org.br. Obrigado a você que nos prestigiou com a sua audiência
e o convido a que esteja novamente conosco na próxima semana para mais um programa Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.